Existe um dado hoje da Organização Mundial de Saúde, onde 80% da população ativa do Brasil possui dor osteomuscular. O que seria isso? Dores, então, da região da musculatura ou até mesmo algum desalinhamento ou alguma causa óssea de problema também. E existe um dado do INSS, que a gente junta com essa informação da Organização Mundial da Saúde, que diz que a primeira causa de afastamento hoje em dia, por mais de 15 dias, então daí quando o indivíduo já aciona o INSS para o afastamento, a principal causa é dor lombar. Então, dor lombar a gente reconhece como essa região aqui mais baixa de trás das costas. Nós temos, então, região cervical, dorsal e lombar. É a região mais baixa. Então, principal causa de afastamento. A segunda causa de afastamento são fraturas, que daí a gente quase que já relaciona como um acidente mesmo, embora a gente saiba que existem algumas causas de fraturas que são por estresse também. Então, a execução de forma errada do nosso trabalho, que isso vai gerando um estresse naquela região até que chega o ponto da fratura. E a terceira causa de afastamento é por estresse, saúde mental. Então, quando a gente fala de estresse e saúde mental, a gente também fala um pouco de desorganização osteomuscular. Por quê? Porque às vezes a pessoa com dor acaba entrando num nível de estresse, não só aquele estresse de aumento de pressão do trabalho, mas o estresse emocional por conta de uma dor, onde eu busquei já ajuda, tratamento de diversos lugares e não surtiu efeito. Então aquilo começa a pesar na parte psicológica e a pessoa acaba tendo influência disso para o seu trabalho também. Existe prevenção sim para a dor nas costas. O que seria a prevenção? Então, desde realizar atividades físicas que dão uma condição bacana para o corpo, para preparar a gente para o nosso trabalho do dia a dia, atividades mais direcionadas posturais, que fazem com que o nosso corpo se alinhe para que a gente esteja mais preparado para realizar a nossa função do dia a dia também. E além disso, para a função, mesmo que seja pesada e mesmo que não seja o mais adequado, mas ela precisa ser feita e isso vai trazer um impacto bem menor para a saúde do corpo em si. A gente precisa pensar sim em prevenção. E a prevenção ela vem hoje em dia com a educação. Então eu preciso ensinar para o trabalhador, como eu falei anteriormente, como ele pode realizar a função do dia a dia dele de forma mais adequada, sem que isso cause grande impacto. Então, como sentar corretamente, como abaixar corretamente, como pegar um peso sem que isso prejudique sua coluna, isso é extremamente fundamental. E isso não acontece só dentro do trabalho, isso ele leva para toda a vida dele também, e isso que é o mais bacana. Então a gente precisa sim voltar a atenção para a coluna, que é o que a gente mais fala, o que a gente mais aborda. Por que a coluna? Porque é dela que sai a inervação que vai para o nosso corpo inteiro, que vai fazer com que a nossa musculatura trabalhe, com que nossos órgãos internos trabalhem. Então, a coluna ela é fundamental. A gente precisa estar com ela extremamente bem organizada e sadia. A gente precisa prevenir qualquer excesso de informação que a gente tenha nela para que a gente consiga ter então uma boa condição de modo geral do nosso corpo e de forma que isso previna lesões vindas dessa má postura também. Existe um movimento que a gente pode realizar em qualquer local do ambiente de trabalho, então na própria cadeira do trabalho. Então a gente precisa se posicionar adequadamente, então imaginar que tem um ganchinho que nos puxa lá para cima e os pés apoiados no chão. Nós vamos cruzar uma das pernas e colocá-la sobre o joelho. E é importante até eu ressaltar para vocês que é natural ao fazer isso que o joelho fique mais alto. Isso significa que a gente precisa trabalhar mais a mobilidade, mais o alongamento. Então até um indicativo que a gente precisa realizar com uma maior frequência esse movimento. Então cruzou a perna
eu vou inclinar a coluna ainda reta um pouquinho para frente. E o que eu vou sentir ao fazer esse movimento vai ser um alongamento lá na região do bolso de trás. Então, nós vamos parar nessa posição por 30 segundos. Vou voltar, descansar. Vou repetir por 3 vezes e vou trocar a perna. E vou fazer o mesmo movimento do outro lado. Então, inclina 30 segundos e eu repito por 3 vezes. Um movimento super simples, eu estou de jeans, que às vezes dificulta um pouco o movimento, mas ainda assim dá para ser realizado. Isso vai ajudar com que a gente relaxe toda a parte da musculatura da lombar e vai ser muito mais fácil nós ficarmos sentados numa boa posição, que é sentado sobre os ossinhos aqui embaixo do bumbum e com um ganchinho na cabeça. Vocês vão ver que após realizar esse movimento, vocês vão conseguir ficar por mais tempo nessa posição com conforto. Quando a gente não tem o corpo preparado, é natural que a gente saiba o que é certo, mas daqui a pouquinho o corpo canse e a gente queira desabar. Então o objetivo desse movimento é dar condição para que o corpo fique numa boa posição por um tempo ainda maior. Hoje em dia, muita gente trabalha com movimentos finos. Então, quem às vezes trabalha em produção, que precisa montar peças mais detalhadas, ou quem trabalha até mesmo no computador digitando durante muito tempo, ou até mesmo quem utiliza muito essa ferramenta muito comum hoje em dia, que é a questão do WhatsApp, que a gente usa praticamente em todas as atividades, até mesmo laborativa, porque é um recurso muito bom. O que é comum acontecer? A gente ficar com dor em punho, dor em dedos, pelo excesso da atividade da musculatura mesmo, de realizar essas atividades. Então, um movimento para ajudar a relaxar, a gente vai fazer o seguinte, vai segurar com uma das mãos o braço, e quem vai comandar é esse braço, quem está segurando a mão oposta, o antebraço oposto. E nós vamos chacoalhá-lo. Chacoalha, 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 deixa a mão bem solta, com o braço bem firme, eu vou chacoalhar a mão oposta. Depois de um tempo, eu vou ter uma melhora da vascularização e quando vocês relaxarem e fizerem de um lado só, podem até fazer um movimento de teste, como se estivessem digitando e ver a melhora da condição que dá esse movimento para os nossos dedos, para o nosso braço, para o relaxamento do modo geral. Outra região que também sofre muito com essas atividades que a gente realiza, do uso excessivo do celular, do computador, ou até mesmo alguém que dirige durante muito tempo, é natural que a gente chegue ao final do dia com os ombros pesados, cansados. Isso se dá em função do excesso de tensão da musculatura do trapézio que fica aqui na região dos nossos ombros. Um movimento super simples e rápido, nós vamos fazer um grande beliscão com a mão toda nessa musculatura e deixar o braço bem solto. E nós vamos fazer movimentos de círculos com esse braço. Para um lado, faz alguns círculos para o outro lado. E descansa e eu tenho uma região bem mais relaxada. Isso é super simples, rápido, posso fazer diversas vezes durante o dia e isso vai me dar a condição de me manter aí na postura do dia a dia com muito mais conforto e sem sobrecarregar essa região.